Tá, pessoal, vamos iniciar mais uma análise. Agora é o segundo exercício que eu fiz uma proposta. Teria uma placa simplesmente apoiada nas quatro bordas e com a aplicação de uma carga de pressão sobre ela, para a gente avaliar o deslocamento da placa submetida a essa condição. Então, eu vou colocar aqui com vocês, vou fazer primeiro a geometria, construir essa superfície aqui, ó. Eu vou fazer uma placa de tamanho, vamos dizer assim, um tamanho igual. Então, eu vou fazer de uma forma que seja mais fácil, tá? Então, eu vou escolher os pontos aqui, os corners, e vou colocar locate aqui, ó. Então, o primeiro corner, 3000. Ó. Depois o segundo, eu vou andar para ficar igual a tabela, 502,92. Aí eu vou colocar 502,92 e o último é 0,592 pontos. Aí eu defini minha plaquinha. Agora, eu vou criar aqui o material. Material, o material aqui vai ser o alumínio. Vou colocar aqui o módulo de elasticidade do alumínio, 71,016. O coeficiente Poisson, vou colocar 0,3. Criei meu material aí. Agora eu vou criar minha propriedade. No caso, propriedade, eu tenho um elemento de placa, material alumínio, e eu preciso definir a espessura. A espessura, que é a espessura meio elevada, né? 4,32, conforme a tabela aí. Então, passei para vocês. Agora eu vou definir a minha malha, né? Essa malha é importante porque a gente pode fazer uma análise de convergência, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, size surface. Eu vou começar com uma malha aqui, como ela tem 500 milímetros aproximadamente, eu vou fazer uma malha bem refinada. Vou começar com 10, tá? 10 milímetros aí, cada elemento com 10 milímetros. Ok. Agora eu vou gerar essa malha, né? Essa malha, então, geometry, surface, selecionando superfície aqui, elemento de placa, tal. E ela aqui, vou desabilitar. Vou deixar só os elementos. E agora eu vou criar as condições de contorno. Então, model, screen, tal. Uso simples, support. E aí eu vou selecionar os nós através das curvas, né? Que, na verdade, não é uma curva, é uma reta, mas ele usa esse termo geral. Então, tá aqui. Nada, o famoso simples suporte, que está travado em XYZ, tá? E vou dar OK aqui. E agora eu vou aplicar o carregamento. Model load. Vou aplicar aqui a carga a on surface, né? Então, chamando de pressure. Seleciono essa superfície aqui, né? E vou colocar a força por área, né? Que seria a pressão aqui, né? Força por área. Eu posso usar a força por área, porque daí eu posso dividir isso aqui, né? Então já está trabalhando com unidades consistentes, né? Megapascal igual a Newton por milímetro quadrado. Então eu posso usar a força por área aqui, ou posso usar a pressão. Tanto faz, né? Vou colocar a força por área aqui, porque eu posso definir o sentido, que vai ser na direção Z, Z negativo aqui. Então, menos
Vou colocar aqui minha pressãozinha aqui, 0. Não é megapascal isso aqui, ó, 00586. Essa seria minha pressão, força por área. Aí, agora eu vou rodar isso aqui, fazer uma análise estática. Tem um comando que é muito comum a gente fazer, que é o TUPS, check coincidente TUPS, select all. Isso aqui é legal fazer. Logicamente, como é só uma superfície, então tá tudo certinho aqui, não tem nenhum nó desconectado. Então, ver aqui, file, analyze, new, criar uma análise estática aqui, vou rodar, vamos ver o que acontece. Tem esse probleminha que eu coloquei como sugestão e já calculou, tá? Eu vou olhar aqui, vou dar um Ctrl P, ligar tudo, deixar só os elementos, para a gente olhar no resultado. E que eu venho aqui no View Select, que é o View Select, é o famoso F5. E eu vou ver a condição de tomada da placa, né? Forno, deformação é total. E eu vou escolher aqui, vou escolher deslocamento, tá? Então, deslocamento. Total Translation, isso mesmo que eu quero ver. Posso ver o T3, né? Que é deslocamento na direção Z. Isso que eu quero ver, tá? Pronto. Então, estou com deslocamento aqui, ó, -2,9, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente fez o exercício anterior, vou criar uma aba aqui. Por quê? Porque agora nós vamos avaliar esse deslocamento usando as formulinhas que eu tinha comentado com vocês, que é do livro do Horks, tá? Então, se você vier para cá, você vai encontrar essa tabela aqui. Eu vou copiar essa tabela para cá. E aí você tem exatamente o caso aqui que a gente vai trabalhar, seria exatamente esse aqui, ó. Então, vou criar aqui, ó, é, carregamento uniforme na placa. Vou colocar isso aqui como transparente, sem preenchimento, tá? E a linha, vou colocar vermelha, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. O que que eu vou precisar? Eu vou calcular só o deslocamento, depois vocês podem calcular o resto, as tensões, né? Nesse caso aqui, quando você pedir as tensões, ele vai dar uma concentração de tensão nos cantos aqui, justamente por causa da geometria, né? Concentrar a tensão, mas aí você analisa a tensão lá no meio, tá? Esse é o objetivo aqui, para poder comparar com o resultado analítico, vamos dizer assim, né? Então, o que que eu vou precisar aqui, ó? Essa formulinha aqui, se você prestar atenção, né? Y é igual a. Vou colocar aqui, ó, inserir. Como seria aqui uma equação. Então, ele chama de Y máximo, né? Então, vou colocar aqui, ó, Y max é igual, né? Então, vamos achar a equação dele aqui, ó. Aí ele tem uma fração, aí ele chama isso aqui de. Aí que eu apertei, tá? Ele chama isso aqui, ó. O numerador vai ficar menos, vou mudar isso aqui para. Então, vai ser menos alfa, tá? Vezes o Q, que é a pressão, vezes o B, que é a largura da placa, elevado à quarta potência. Então, é importante você entender aí as variáveis para você fazer o cálculo certinho, tá? E aqui você vai dividir pelo o E, que é o módulo da cidade, vezes a espessura ao cubo, tá? Então, você vai pegar aqui o T e vai levar ao cubo, beleza? Vamos fazer essa continha aí, né? Vamos fazer essa continha para avaliar se o que a gente calculou lá no software é igual o que a gente vai calcular agora, tá? Esse aqui é o Y máximo, que é o deslocamento, tá? Depois vocês vão fazer a mesma coisa para a tensão, tá?
Só prestar atenção, que a tensão vai aparecer um pouquinho elevada nos cantos, né? Por causa dos cantos vivos que eu mostrei para vocês. Então vamos lá, o que que eu vou precisar? O alfa, né? O alfa é o A, letra grega aqui, ó, você vai mudar isso aqui para alfa, isso aqui para símbolo, vira alfa. Quanto que é o alfa? Se você pegar o alfa, ó, o alfa depende da relação A sobre B. Então, quanto que é o A? O A é o tamanho da placa lá, que a gente viu que é 502,92 milímetros. Vou tirar um pouquinho aqui, que tá meio estranho isso aqui. B, o B também é igual, né? Porque a placa ela é quadrada. Então, é igual. 502,92 também, milímetros, isso aqui também. O que mais que a gente vai ter? Ora, o A sub B, o A sub B, pegar igual, o A vai dividir por B. Vai dar um, aqui na tabela, o álcool, quando o A sub B é 1, tá vendo? 0,0. Bom, beleza. Então, aqui o B tem o E, vou precisar do E, que é o módulo da cidade. O módulo da cidade 70.000, 71.016 MPa, foi o que a gente usou lá no modelo. Se você olhar aqui, ó, modelo, material, alumínio. Gente, aqui, ó, 71.016, beleza. Aí volto para cá, certo? Não, sabe aqui, aqui, sem feita a planilha, tá, pessoal? Tem que enfeitar a planilha. Beleza. O que que tá faltando? A espessura. A espessura que nós colocamos é 4,82, que tem milímetros. Aí você pode olhar lá no modelinho também, tem aqui, ó, elemento, a propriedade, placa, edit, 432. Beleza, tá tudo aí. Vamos calcular o Y max. Então, esse aqui vai dar quanto, né? Vai dar igual a menos, né? Que é Z para baixo, positivo, né? Ah, faltou na carga, né? Então, que isso aqui vai dar? É, aqui vai dar 0,00586. E isso aqui tem megapascal. Foi a carguinha que nós colocamos lá. Se quiser checar a carga também, aparece aqui, ó, loads, pressure, body, force per area, edit, to load, 00586. 00586. Aparentemente está tranquilo. Vamos colocar aqui, ó, menos o, o alfa. É esse aqui, vezes o Q, vezes o B elevado à quarta potência. Então põe um chapeuzinho ali, dividido, abre parênteses, né? O E vezes a espessura. A espessurinha elevado ao cubo. Espessura ao cubo. Você fechou aqui, fez a continha, né? 2,9. Vamos olhar nosso modelinho. Modelinho 2,9. Deu uma diferençazinha aqui, a gente pode avaliar a questão da malha e etc, né? Aí você pode vir aqui, ó, view, muda o background aqui, né, para você criar um relatório depois. Sólido, por, aqui, por exemplo, configurando da tela. Aí você pode fazer tirar o print aqui, ó, file, picture, file, picture copy. Você cola ele aqui na planilha. Bom, você tem análise numérica e análise através das formulinhas, ó, 2,992, tá? Então, você pode calcular o percentual, né? Você pode colocar aqui Y max.
Bem, dois elementos finitos. Esse aqui deu menos 2,922 milímetros. Milímetro aqui. E aí você calcula o percentual, né? Que é o diff. Vamos dividir um pelo outro aqui. Eu vou pegar o menor dividido pelo maior aqui, ó. Aí você subtrai um menos isso aqui e vai calcular aqui o percentual de menos de 1%, né? Então tá bom. Meio, né? 0,5% de erro. Tá bom. Então, você pode fazer uma validação do seu modelo. Tudo bem? Esse foi o segundo exercício. Obrigado, pessoal, e até a próxima.